uma companhia aérea brasileira de cargas que teve curta duração. Parece mais uma cotidiana história que estamos acostumados a ouvir de tempos em tempos na aviação do Brasil. Não seria diferente se não fosse por um grande esquema de corrupção que abalou o país e que ficou marcado por denúncias, derrubada de ministros, demissões em estatais e, consequentemente, na sua própria falência. Neste vídeo, falaremos da complexa e sombria história da Master Top Airlines, ou AMTA Cargo. Nós do Cultura do Ar gostaríamos de salientar que o conteúdo a seguir não tem interesses políticos ou partidários, tal como visamos somente explanar um assunto difuso pelos veículos de mídias tradicionais à época e que se encontram sob domínio público até os dias de hoje. Se inscreva no nosso canal e tenha um bom vídeo. Primeiro semestre de 2005. O então DAC, Departamento de Aviação Civil, órgão regulatório da aviação na época, recebe o pedido de operação de uma companhia aérea de cargas, a Informe, baseada em Campinas, interior do estado de São Paulo, sob o registro de razão social de Master Top Linhas Aéreas Sociedade Anônima e nome fantasia de Master Top Airlines, AMTA. Veremos no decorrer deste vídeo que a origem e natureza da MTA, por vezes, se apresenta vaga, mas para todos os efeitos, estava registrada segundo a junta comercial no nome do casal de aposentados Jorge Augusto e Ana Rosa Dali Cradock, moradores do Rio de Janeiro. A MTA recebeu autorização de funcionamento jurídico já em julho daquele ano, iniciando assim instalações físicas, seleções, recrutamento e treinamento de pessoal. Uma companhia aérea peruana, a Cielo del Perú, sediada em El Callao, cujo proprietário era o argentino Alfonso Rey, deu o apoio necessário para o início das operações da MTA, arrendando sobre subleasing uma aeronave Douglas DC-10, o November 322 Fox Echo, registrado no Brasil como Papapá Mike Tango Alpha, fabricado em 1975. No primeiro semestre de 2006, a MTA iniciou efetivamente sua operação, realizando a sua primeira decolagem naquela que seria sua principal rota, entre Campinas e Manaus. Já no ano seguinte, em 2007, a MTA passaria a sua primeira aflição. O seu único equipamento ficou inoperante por boa parte de todo o ano, devido a um TBO, uma manutenção realizada de tempos em tempos, onde a aeronave é basicamente toda desmontada para uma revisão geral, dada a idade da aeronave. Em paralelo a isso, ainda no ano de 2007, o país encarava o escárnio da corrupção, sobretudo nos Correios. Como já vimos no primeiro vídeo sobre a Beta Cargo, o nosso primeiro vídeo do canal, denúncias apontavam uma sequência de irregularidades no setor aéreo de cargas no Brasil, tal como cartel, tráfico de influência, concussão e o pagamento de propina a partidos políticos. O mensalão dos Correios viria à tona 2 anos antes, em 2005, quando a MTA sequer havia iniciado as suas operações, quando o então chefe de contratação e administração de material dos Correios, Maurício Marinho, foi flagrado recebendo propina. Isso desencadearia uma série de importunos que logo espirraria para todos os lados, afetando em cheio várias empresas, inclusive, no futuro, a recém-criada MTA. No ano de 2008, a MTA começou a respirar aliviada quando recebera o segundo equipamento, outro Douglas DC-10, oriunda da americana Centurion Air Cargo, o November 304 Sierra Papá,
matriculado como Papá Papá Mike Tango Charlie no Brasil e fabricado em 1979. Curiosamente, o Mike Tango Charlie já havia voado no Brasil pela Varig, com o prefixo Papá Papá Victor Mike Oscar. Novamente, o argentino Alfonso Rey também era o proprietário da Centurion Air Cargo, baseada na Flórida. Em fruto disso, a MTA já contava com a expansão de suas rotas. Além de Campinas, operava em Manaus, Brasília e Guarulhos. Também usufruía de rotas para o Nordeste do Brasil, tal como Recife, Salvador e Fortaleza, além de voos fretados para Miami e Bogotá, na Colômbia. E assim, a MTA foi mantendo as suas operações, principalmente na lucrativa rede postal noturna, a RPN, após vencer algumas licitações no ST, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, algumas com contratos equivalentes a aproximadamente 60 milhões de reais na época. A operação da MTA parecia sólida. Em janeiro de 2010, recebeu o seu terceiro equipamento, outro Douglas DC-10, provindo novamente da Cielos del Peru, o November 609 Golf Charlie, matriculado no Brasil como Papá Papá Mike Tango Papá, fabricado em 1974. O ano de 2010 parecia uma fábula para a MTA. Contava com 3 aeronaves em plena operação, cada uma com capacidade de aproximadamente 65 toneladas e 400 metros cúbicos de carga cada. Neste ano, a MTA chegou a ter 70,9% de aproveitamento nos voos domésticos, o equivalente a mais de 99 milhões e 800 mil toneladas de carga paga por quilômetro, e 59,4% em voos internacionais, o equivalente a mais de 37 milhões e 900 mil toneladas por quilômetro pago. Em julho, a empresa chegou a encomendar e receber um veterano Airbus A300, fabricado em 1982, ex-Continental, Taesa, Alfa e Panam, de prefixo November 821 Sierra Charlie. A aeronave foi pintada com as cores da empresa e chegou a receber uma pré-matrícula na ANAC, como Papá Papá Mike Tango Tango. Também chegou a ser transladada de Lima, capital do Peru, até o Galeão, no Rio de Janeiro, onde passaria pelo processo de nacionalização do equipamento. Porém, o ano de 2010 para a MTA Cargo partiu de uma fábula para um verdadeiro inferno a partir do segundo semestre. O que vamos apresentar a partir daqui é um esquema de corrupção digno de um filme do Al Capone. Desembaralhamos um esquema que foi difícil até de compilar, por isso o faremos em ordem cronológica. A então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deixava o cargo para concorrer às eleições presidenciais de 2010. No seu lugar, sucederia a sua, então, assessora direta, Erenice Guerra, também filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1981. A MTA tinha o ex-coronel Arthur Rodrigues Silva como um de seus diretores. Arthur já havia presidido a Varig Log em 2008, empresa defendida por Roberto Teixeira, compadre de Lula. A Varig Log é assunto para um outro vídeo, mas não deixa a desejar no assunto corrupção. A então já ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, resolve fazer uma reformulação administrativa na diretoria dos Correios, a pedido do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o ex-coronel Arthur deixa o cargo na MTA e assume a diretoria de operações dos Correios por indicação de Erenice e nomeação de Lula.
Entra em cena Fábio Barakat, um personagem um pouco ambíguo, porém bastante considerável nessa história, trazendo a público uma denúncia de lobby envolvendo uma suposta empresa, e acredite, o Ministério da Casa Civil, quando ainda era ministrada por Dilma. O consultor de empresas Fábio Barakat trouxe à superfície um indizível esquema de corrupção, denunciando que Eurenice Guerra, ministra-chefe da Casa Civil, dava anuência, ou seja, carta branca para o seu filho, Israel Guerra, atuar como intermediador num esquema de lobby, usando a sua empresa, a Capital Assessoria e Consultoria, para conseguir que a MTA participasse de licitações. Barakat diz que teve que se aproximar de Israel para tratar de negócios pessoalmente, com então ainda ministra Dilma Rousseff e Eurenice, sua braço direito. Barakat conta ainda que no encontro teve que deixar para trás qualquer objeto que pudesse embutir um gravador, como um relógio, uma caneta ou um celular, uma atitude digna de filmes de máfia. O suposto esquema realizava o seguinte: Barakat contratou os serviços da Capital Assessoria, empresa de Israel, passando a pagar R$20 mil mensais durante um período de 6 meses, o que totalizava um montante de R$120 mil, para que Israel intermediasse para a Casa Civil os interesses da MTA. Se os negócios da MTA prosperassem, uma taxa de 6% seria paga para o próprio Israel, como gentileza, uma vez que o montante pago ia para, segundo Barakat, cumprimento de compromissos políticos de Dilma e Eurenice. O lobby, com patrocínio materno, parece ter dado certo. Nos meses que se seguiram, a MTA, via Barakat, obteve contratos de R$84 milhões com os Correios. Estima-se, portanto, que a Capital Assessoria tenha embolsado algo em torno de R$5 milhões, se considerados 6% cobrados como taxa de sucesso por Israel. A Capital Assessoria também prestou serviços à MTA, tal como uma ajuda junto à recém-criada Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para a renovação de uma concessão de regularização de direito previdenciário. A renovação permitiu que a empresa cumprisse seus compromissos com os Correios. Outra facilidade que a Capital Assessoria teria prestado à MTA foi a amortização de uma multa perante a Infraero, devido a uma de suas aeronaves ter ultrapassado o período de 30 dias no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O valor cobrado pela Infraero girava em torno de R$723 mil, e Israel, usufruindo de sua influência, cobraria R$50 mil de propina a Barakat para a amortização da dívida. A movimentação foi entregue em forma de denúncia por Barakat à Polícia Federal. O esquema estava criando corpo e a cada dia estampando as capas das revistas e os telejornais. A eleição presidencial seria em pouco menos de um mês. Algo deveria ser feito. Lula então chamou Eurenice no Palácio da Alvorada e a aconselhou a apresentar provas e respostas que negassem o esquema o mais rápido possível. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, como dito anteriormente, havia renovado uma das concessões da MTA sob influência de Israel e a sua empresa, o que foi negado por Solange Vieira, a então presidente da ANAC, justificando que a concessão estendida de 3 para 10 anos foi feita por conta de uma ação extraordinária de fim de ano.
Um dos supostos nomes que participou do esquema de renovação foi Stevan Knažević, que na época era técnico administrativo e também sócio da Capital Assessoria, junto com Israel e seu irmão, Saulo Guerra. Quando descoberto o esquema, Stevan estava lotado como assessor na Casa Civil. O ex-coronel Eduardo Arthur, então já de posse da diretoria dos Correios, também foi procurado por suposto envolvimento no escândalo. A MTA conseguiu vencer uma licitação de 60 milhões de reais sem sequer participar. Foi descoberto também que Eduardo e a sua filha Tatiana, por meio da empresa Martel Assessoria, prestavam serviços à MTA. O ex-coronel ressalva que a empresa parou de prestar serviços quando o mesmo passou à diretoria dos Correios. À medida que as investigações avançavam, mais coisas surpreendentes eram descobertas. O casal Cradock, na qual a MTA teria o registro do seu CNPJ, eram sogros da filha do coronel Arthur, diretor do Correios, e, antes disso, presidente da MTA, o que leva a crer que, mais uma vez, o tráfico de influência era notório para ganhar licitações, mas porque o CNPJ estava registrado em nome de um casal de aposentados que teria pouco ou nenhum conhecimento no transporte aéreo de cargas. Foi descoberto que o argentino Alfonso Rey, proprietário da Cielos del Perú, do grupo Centurion Cargo, empresas nas quais teriam cedido aeronaves para o início da operação da MTA, era o verdadeiro dono da MTA, e o ex-coronel Arthur seria o testa de ferro no Brasil, tendo em vista que a lei vigente dizia que estrangeiros só poderiam deter até 20% de uma empresa no país, e isso seria uma manobra que facilitaria a atuação de Alfonso no Brasil. O coronel Arthur faria parte de um esquema que teria uma rede de empresas de fachadas espalhadas pelos Estados Unidos, Brasil e Uruguai. Haviam 6 empresas em apenas 2 endereços, Campinas e em Montevidéu, capital do Uruguai. A MTA, inclusive, estava também registrada de fato como Daedalus Aviation Finance, na movimentada Avenida 18 de Julho, número 878, na capital uruguaia. E também em Campinas, na rua Odila Maia Rocha Brito, número 527. Alfonso e Arthur estariam trabalhando para fazer da MTA uma suposta empresa embrionária no transporte de logística e carga aérea, que o governo petista havia prometido criar após as eleições. O negócio parecia interessante para a dupla, uma vez que o governo deveria comprar as aeronaves do grupo para criar a estatal. Para começarmos a fechar o elo de corrupção que enraizou na MTA, o Correios foi o pivô de quase tudo, além de contratos milionários, licitações fantasmas e benefício de rotas da RPN, um caso pouco falado, mas que aqui iremos elucidar. Aprofunda ainda mais como a estatal era usada para desviar dinheiro e alavancava o lucro dos malfeitores. O que veremos a seguir é o mais rasteiro que um esquema de corrupção apodrecido pode alcançar. Em um relatório para a Controladoria Geral da União, a CGU, há a seguinte declaração: em um dos contratos que o Correios havia celebrado com a MTA, constaria o transporte de carga entre São Paulo, saindo de Guarulhos, até Manaus, ao preço unitário de R$ 1,99 por quilo transportado.
Ao mesmo tempo, há outro contrato celebrado entre o Correios e a MTA, no trecho entre Brasília e Manaus, ao preço de R$ 3,70 por quilo transportado, quase o dobro do preço anterior, porém, com menor distância e tempo de voo. Uma auditoria em loco, ou seja, presencial, realizada pela CGU, detectaram que o Correios estava encaminhando a carga de São Paulo até Brasília por via terrestre, usando caminhões. Quando a carga chegava em Brasília, por sua vez, era embarcada nos aviões da MTA até Manaus. Isso indica que o Correios estava desembolsando algo em torno de R$ 1,71 a mais por quilo transportado a partir de Brasília, do que pagaria se a mesma carga tivesse partido de São Paulo, sem contar os custos do transporte terrestre entre São Paulo e Brasília. Como uma das provas, a CGU detectou que houve um aumento incomum de embarque de cargas saindo de Brasília para Manaus e, ao mesmo tempo, uma inexplicável diminuição de embarque de cargas de São Paulo para Brasília. O esquema de corrupção já havia se tornado público, então o diretor de operações, o coronel Arthur, pediu demissão da estatal, alegando que estava sofrendo muita pressão. Contudo, o seu presidente à época, Davi José Matos, afirmou que os contratos com a MTA iriam ser mantidos. O casal de aposentados Ana Rosa e José Augusto Cradock foram usados como laranjas pelo coronel Arthur e a sua filha Tatiana. Pouco se sabe sobre eles. Também não é crível que eles estejam envolvidos no esquema, tampouco entendem sobre transporte aéreo de cargas. Estevan Knesevich, assessor da Casa Civil, foi realocado de volta à ANAC e continuou no funcionalismo público. Já Fábio Baracat planejou deixar o país logo após as denúncias por alegar estar sendo perseguido e temendo por sua vida. Erenice Guerra, então a ministra da Casa Civil, foi exonerada do cargo de ministra-chefe e sucedida por Carlos Eduardo Esteves de Lima, que viria a ser o último ministro da pasta do governo petista. Assim como os seus filhos, Israel e Saulo Guerra, que também eram sócios na Capital Assessoria, teve o seu inquérito arquivado em 2012. A Justiça Federal arquivou o inquérito contra a ex-ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra. A decisão é do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara... Por decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, por total falta de provas e nunca sofreram quaisquer punições. Alfonso Rey, proprietário do grupo Centurion, continuou com seus negócios na América Latina e Estados Unidos. Em 2014, esteve sob suspeita de, através de uma de suas empresas de cargas, estar transportando armas para um princípio de insurreição na Venezuela. Em outubro de 2010, continuava o calvário da MTA. Houve um pregão eletrônico no dia 8 de julho deste mesmo ano, mas a MTA foi classificada como inapta para o seu desempenho, por não ter apresentado a documentação necessária a tempo. A MTA recorreu ao Tribunal Regional Federal, o TRF, buscando recurso em sua defesa. Enquanto o imbróglio estava sendo discutido na Justiça, outra empresa foi colocada em seu lugar para suprir a demanda, a Rio Linhas Aéreas. O Correios conseguiu derrubar a liminar que dava à MTA o direito da rota entre Brasília e Manaus, no valor de R$ 44.900.000.
Com isso, a Rio seguiu operando no lugar da MTA, que, sem o contrato da RPN, já passava por apertos no seu orçamento. Alfonso Rey, dono oculto da MTA, vendo o caso se deteriorar rapidamente, já começou a organizar a retirada dos seus aviões do país, em vista a um iminente fim da empresa. O seu diretor no Brasil e parceiro de Alfonso, o peruano Oreste Romero, foi para o exterior e nunca mais foi visto. Como planejado, Alfonso entrou com o pedido de devolução de suas aeronaves para o grupo Centurion, conseguindo o regresso do Mike Tango Alpha e do Mike Tango Papa, assim como também do Airbus A300, que jamais voou com a MTA, o Mike Tango Tango. Dilma Rousseff vence o segundo turno ante José Serra. Sairia de cena o Lula, que estava mergulhado até o pescoço em escândalos e denúncias de corrupção, e daria espaço a Dilma Rousseff, antiga ministra-chefe da Casa Civil, pasta da qual a MTA esteve sob massacre durante toda a sua existência. À época, foi sucedida por Eurenice Silva, que por intermédio de seus filhos, que usavam uma empresa, continuou com o trabalho ardiloso até a liquidação de ambos. Dilma, assim como Lula, estavam cientes do que acontecia e qual seria o objetivo final da MTA, uma empresa que pudesse ser controlada pelo governo, ou seja, mais uma estatal, onde poderia usá-la como mais um braço para o financiamento do projeto de poder do partido. Contudo, não deu tempo. A MTA, por falta de aeronaves durante o restante do ano de 2010 e boa parte do ano de 2011, não conseguiu cumprir os seus compromissos restantes. Recebia multas, algumas vezes até multas diárias, por não cumprimento de contratos. Muitas vezes, a MTA operando com uma aeronave, antes da mesma ser recolhida ao pátio do Galeão, não dava conta da demanda e tinha que comprar, a preços muito mais altos, espaços em aeronaves de concorrentes mediante apregões diários, tentando minimizar o prejuízo das multas dos contratantes. Por fim, o Mike Tango Charlie foi a última aeronave que permaneceu em operação pela MTA, acumulando dívidas. Além do mais, era difícil cumprir a logística da empresa e abranger todas as rotas usando apenas uma aeronave. A empresa já empilhava dívidas básicas, como o abastecimento para a operação da aeronave. O Mike Tango Charlie ficou parqueado numa área remota do Galeão, no Rio de Janeiro, esperando uma resolução do caso, já que a MTA ainda estava com os certificados válidos e juridicamente ativa. Porém, jamais o Mike Tango Charlie sairia de lá. Era o fim. No dia 7 de outubro de 2011, a Master Top Airlines tinha o seu CHETA, o Certificado de Homologação de Empresa de Transporte Aéreo, suspenso pela ANAC, e tendo o decreto sido publicado 3 dias depois no Diário Oficial da União, no dia 10 de outubro. A MTA abandonava de vez os céus do Brasil. A empresa chegou a ter 3 aeronaves, a quarta estava quase pronta para operação. Chegou a ter 80 funcionários das mais diversas áreas, distribuídos em várias bases pelo Brasil. O Airbus A300, que nunca voou, voltou para a Flórida e voou de posse da Skylease Cargo, do argentino Alfonso Rey, e foi desmontado em 2015. O DC-10 Mike Tango Charlie ficou na área remota do aeroporto do Galeão.
Já o Mike Tango Alpha e o Mike Tango Papá, ambas não existem mais, foram desmontadas em 2019. Talvez a MTA já tenha nascido condenada, porém, em vida, revelou o que existe de mais pútrido na política brasileira. O saldo do esquema da MTA foi estatais corrompidas, uma empresa falida, 80 funcionários diretos desempregados, nenhuma pessoa presa e uma presidente eleita. Era o fim também da era do DC-10 no Brasil. Sendo a MTA a última empresa a operar o equipamento no país. Nos resta mais uma vez o sentimento de impunidade e incapacidade ao ver que a aviação no país é como tantos outros setores, feito de balcão de negócios por pessoas sem escrúpulos para o alcance de objetivos sórdidos. Se você gostou do assunto abordado neste vídeo e gosta de saber como a política influenciou na história da aviação, deixe o seu like abaixo. Se inscreva também no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo. Siga também a nossa página no Instagram, @cultura do ar. Nós do canal esperamos nos ver em breve. Até a próxima!